cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que um lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer me adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Meu amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, eu espero. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo com vocês aí, amigos? Só tá entrando, né, agora. E Alan. Boa noite, Alan. Tudo bem? Alan, né? Não é Alan, não é Alan. Beleza? Maria Valma. Tem uma Cena da Esperança aqui que tá, mas daqui a hora ele liga o... Daqui a pouco ele liga o vídeo dele, né? Crisney Menezes está entrando. Deixa eu ver mais outra aqui. A Marina. Ah, é o pastor? O acento é o pastor, tá certo. A Marina Lago, né?
isso. Quero dar meu boa noite também para os nossos amigos lá do YouTube, tá certo? Pedido de oração, pode comentar lá no YouTube, lá, que daqui a pouco a gente responde. Tudo bem? Hoje eu quero falar mais um pouquinho com o pessoal do YouTube, né? Semana passada, algumas pessoas acompanharam a gente por lá. Desde já quero agradecer aquelas pessoas que estão acompanhando a gente aí pela nossa live, né? Pelo YouTube, né? Tá certo? Tamo junto. Depois eu vou assistir, né? Eu fico no Zoom, mas depois eu vou assistir lá no YouTube tudinho direitinho. Rapaz, é muito engraçado, mas é muito bom, viu? Então, gente, hoje algumas pessoas de repente esqueceu, né? Alguns estão entrando agora, mas o importante é que nós vamos falar de Deus mais uma vez, certo? Mais ou menos a falar de Deus. Hoje vamos falar de um assunto bastante interessante. É fácil para se compreender quando a pessoa quer compreender, mas ele se torna difícil para quem não quer. Tá certo? Dá para entender esse negócio aí? Falar de perdão. Perdão, né, gente? A gente acha qual é a diferença de se desculpar para se perdoar? Não é isso? Então, a gente vai falar sobre perdão hoje, gente. Sobre perdão. Vocês estão me ouvindo aí direitinho, né? Estão me ouvindo? Então, mais uma vez, boa noite. Aqueles nossos amigos estão entrando agora, né? É uma satisfação estar aqui com vocês. Essa semana eu vou tentar dar uma ligada para vocês, para me conversar com você, viu? Se aparecer um número aí desconhecido na tua agenda lá, na tua agenda, é o meu, tá bom? Vou dar uma ligada para vocês aí, não sei que horas, mas vou ligar, tá? Eu prometo que eu não vou perturbar ninguém. Eu vou só conversar, eu quero ouvir a voz de vocês também. Quero perguntar algumas coisas particular de vocês com relação ao tema. E nós vamos começar a se aproximar mais um pouco, certo? Graças a Deus que parece que hoje eu fui dar uma volta ali aqui na cidade e eu senti assim que parece que o clima está ficando mais leve um pouquinho, né? Isso é bom, né? Isso é bom, mas não podemos exagerar. Nós temos que estar o quê? Sempre prevenidos. Isso é importante, né? Nós devemos sempre estar prevenidos, sempre estar com cautela, ter cuidado com muitas coisas, tá certo? Então, aos poucos as coisas vão voltando e eu creio no poder do Espírito Santo. Claro, não vai ser como era antes, porque algumas pessoas estão tristes por ter perdido alguém, outras ainda estão preocupadas com alguém que está doente, certo? Então, gente, então nós estamos nós estamos felizes, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Dá para ver? Está cortando alguma coisa? Está falhando aí? Está tudo certinho? Ou não? Está ruim ou está bom? Ixi, nossa internet. Beleza, gente? Vai lá. Travou aí? Tá saindo aí? Tudo bem? Tá tudo tranquilo aí, gente? Deixa eu ver aqui, parece que ficou aqui travado o vídeo, parece. Me parece. Ah, tá. Zé, tá lá. Tem que ver lá. Tá voltando, não é isso? Só um pouquinho aqui, que minha internet travou. Vamos só ver aqui. Vai lá ver se isso. Enquanto volta aí, irmão, mandar um oi. Agora. No Benilde. A Benilde está acompanhando pelo YouTube. Pode tá falhando lá? Tá falhando lá? Deu para voltar aí? Tava chegando lento, mas voltou normal lá. Voltou normal? Beleza. Mandou aqui no zap aqui para mim aqui. Então vamos continuar então, né? Vai sim, vai dar tudo certo. Que estava sobrecarregada aqui a net aqui, mas já estamos juntos, tá bom? Só para ver aqui.
Fica lá, doença. E não perturba, não. Só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Voltou agora, hein? Ah, tá certo. Maria Auxiliadora tá pelo YouTube, né? Tudo bem aí, Maria Auxiliadora? Quem mais? Quem tiver por aí, manda o nome para mim aí, para me dar um alô aí. Pode escrever aí. Maria Auxiliadora tá pelo YouTube, não é isso? Dá aí seu... Marca aí, né? Dá um ok aí no nosso... Dá uma curtida no nosso aí na nossa transmissão, aí quem está aí acompanhando pelo YouTube, certo? Tá certo. Gente, Roberto Cordeiro, não é isso? Roberto Cordeiro também está por aí. Joaquina Rodrigues. Muito bem, que maravilha. Vamos botando aí que eu vou dando um alô, viu? Durante a programação, Benilde. Boa noite, Benilde. Tudo bem com você? Tamo junto, viu? Vamos colocando aí. Isso. Tá dando para me ouvir aí, certo? Gente, então, como eu estava falando... Tudo bem? Então, como eu estava falando, falar de perdão, nós precisamos entender esse tema. Porque muitas vezes nós achamos que esse tema simplesmente é o pedir uma desculpa. Qual é a diferença de pedir desculpa para receber o perdão? E quem é que está autorizado a perdoar? Quem é que pode nos perdoar? Certo? Eu pesquisei no dicionário e eu entendi, e eu achei muito interessante o significado de perdão lá no dicionário. Eu vou ler para você. Diz assim, no dicionário diz assim, perdão, ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, indulto, ação através do qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Olha só aí. Interjeição, expressão que se utiliza para pedir desculpas. Perdão. Não tive a intenção de magoá-lo ou magoá-la. Entendeu? Não tive intenção. Então, nós precisamos aprender hoje essa diferença de perdão. E no mundo religioso, então o Gilberto, né? Gilberto Francisco também está lá no YouTube acompanhando a gente. Boa noite, amigo. Fica com Deus. Então, mas também tem um comentário também aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que fala justamente essa questão de sentimento de culpa. A pior coisa que tem é você não ter um sentimento de culpa. Como é difícil lidar com o sentimento de culpa que toma conta de nós quando fazemos algo errado. É muito desagradável sentir-se culpa. Nos sentimos esmagados. Perdemos o sono, ficamos como que num beco sem saídas. Tentamos, então, de todas as formas, fugir do problema e não conseguimos a solução. Olha só aí, esse é o sentimento de culpa. E a gente precisa ter muito cuidado com esse sentimento. Por isso, nós precisamos pedir perdão e precisamos se perdoar. E diz mais aí, pode avançar aí, por favor? Diz mais aí. O pecado... Pode avançar para nós, Yasmin, né? Se não falha a memória aqui o nome da nossa secretária. Não, Thaísa. Ah, desculpa, Yasmin, sabe de onde que eu tirei esse nome? Diz o seguinte, ó. O pecado está diante de nós todo o tempo. E não conseguimos, olha só aí, não conseguimos nos livrar do peso que tanto nos incomoda. Existe uma única saída. É Deus, que com amor nos perdoa e nos torna sem culpa. É Ele que nos considera como se nunca tivéssemos pecado. Este é o perdão divino que restaura e renova a vida. Queridos, só Deus. É Deus que nos perdoa, que com amor nos perdoa, com seu amor Ele nos perdoa. É por isso que na semana passada nós trouxemos algo maravilhoso para nós.
Nós trouxemos sobre perdão, sobre salvação. Justamente, quem é que vai salvar? O que devemos fazer para ser salvo, certo? E eu digo uma coisa para você, querido, que o perdão é Deus que, com seu amor, nos perdoa. É por isso que, nessa noite, nós vamos deixar a palavra de Deus falar comigo e com você. Por isso, nós vamos entender essa questão de perdão. Como é que Deus fala para nós através da sua palavra? E a gente vai entender hoje, nós vamos entender hoje, como devemos perdoar e ser perdoados. E quem é que vai nos perdoar? Por isso, fecha teus olhos nesse momento e vão pedir autorização de Deus para usar a sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender e adquirir sabedoria dos altos céus para nós podermos viver uma vida em paz. Então, fecha teus olhos e deixa Deus falar com você nesse momento. Querido e amável Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Tu és poderoso. Tu sabes todas as coisas. Por isso, Deus, nesse momento, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos a presença do Espírito Santo entre nós, para que nós possamos adquirir sabedoria dos altos céus, para que nós possamos ter discernimento da Tua palavra. Fale ao nosso coração poderosamente. Se for para repreender, nos repreenda. Se for para educar, nos eduque. Mas se for para ensinar, nós estamos aqui para ser ensinado pelo Teu poder e através do Espírito Santo. Que nesse momento, Deus, nós possamos diminuir e que Tu possa crescer. E que o Espírito Santo vai visitando cada lar que nesse momento está adquirindo sabedoria através desse instrumento que o Senhor colocou para nós. Por isso, venha nos ajudar, venha ser o nosso professor. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos trazer a primeira pergunta da noite. Deixa eu colocar aqui. A primeira pergunta da noite diz o seguinte. Acompanha aí no quadro com a gente, aí no slide. Diz assim, qual é a condição para receber o perdão? Qual é a condição? E aí, lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 10 a 14, traz uma história para nós. Traz uma parábola para nós. Traz algo para nós entendermos agora. Por isso, você que está com sua palavra, com a Bíblia aí, se você achou, acompanha a leitura com a gente. Mas se você não está com a sua Bíblia, acompanha com a gente aí no slide. E a gente vai agora, nesse momento, entender essa questão aqui. Então, qual é a condição para receber o perdão? E a palavra de Deus diz para nós nesse momento. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Notem, um fariseu e um publicano. E demais, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e que qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Notarem aí umas coisas? Qual é a condição para receber o perdão? Notarem aí? Aqui nós trouxemos esse exemplo de dois publicanos. O fariseu era aquele que era o dono da verdade, aquele que sabia tudo, aquele que fazia tudo certinho, aquele que estava ali todo o tempo dando lição moral e estava ali sempre para acusar as pessoas. E então ele começou a fazer uma oração bem poderosa e começou a dizer, ó Deus, eu não sou como essas pessoas. Nós aqui devolvemos dízimo, nós vamos para a igreja certinho, nós não falamos mal de ninguém, nós estamos aqui no meu cantinho certinho, não fazemos mal para ninguém. Por isso nós somos santos, nós somos bons. Mas aí veio o publicano. E o publicano começa a orar diferente. Ele não queria nem olhar para o céu, porque ele entendia que ele era
muito pecador. E no final do verso, no final do texto, diz o seguinte: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Notaram a diferença aí? Qual é a condição? Resumindo, respondendo a pergunta, a condição para receber o perdão, nós precisamos aprender a nos humilharmos a Deus, na presença de Deus. Olha só aí. Nós precisamos nos humilharmos na presença de Deus. Quando nós aprendemos a fazermos isso, nós vamos receber o perdão pelos pecados cometidos. Entendeu? Vocês estão me ouvindo aí direitinho ou travou o vídeo aí? Ou não estou vendo nada aí? Tudo certo aí? Tá tudo certo? Tá travado? Opa, acho que caiu aqui. Vamos já arrumar. Opa. Tudo bem aí? Ah, tá. Está tudo ok, né? Então tá me ouvindo, né? Acho que é eu que estou ouvindo aqui, eu não estou vendo as pessoas, está travado aqui. Então vamos lá. Então, gente, continuando o raciocínio. Então, qual é a condição para receber o perdão? Aprender a se humilhar na presença de Deus, se humilhar para Jesus. E quando nós humilhamos na presença de Jesus, nós chamamos a atenção dele. Quando nós nos humilhamos, reconhecemos nossa condição de errado, de pecador, certo? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte. Vamos lá para a segunda pergunta. Que sentimento profundo é indispensável? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, traz algo maravilhoso para nós. Diz assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, notem uma coisa. Nós precisamos ter um sentimento de arrependimento. Por isso que Pedro, nas suas pregações, ele não deixava de dizer para o povo: se arrependam, para que os seus pecados sejam apagados, sejam perdoados. E existe algo interessante aqui, que só tem uma forma de nós mostrarmos que nós estamos querendo receber esse perdão de Deus. É através do batismo nas águas. E alguém pode dizer: mas professor Delcimar, me diz uma coisa, eu já fui batizado, eu não faço nada mal para ninguém. Queridos, na aula passada nós estudamos uma coisa, que todos nós somos pecadores. Todos são pecadores. E alguém pode perguntar de mim agora aí: e aí? Eu tenho que me batizar novamente, me rebatizar? Isso, se você está em pecado, se você está com algum problema, mas você quer receber o perdão de Deus, é através das águas que você recebe oficialmente o perdão pelos teus pecados. Por isso que quando Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem foi que recebeu o Espírito Santo quando saiu da água? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi batizado nas águas e logo saiu, desceu uma pomba, que significa o Espírito Santo, e então o Espírito Santo habitou e começou a conduzir a vida de Jesus Cristo, o ministério, aliás, o ministério de Jesus Cristo. Entendeu aí, gente? Então, que sentimento profundo é indispensável? Nós não podemos deixar de se arrepender dos erros ou de alguma coisa que nós fizemos. Se arrepender é dar meia volta.
Você está indo para uma direção e você faz o 90 graus, certo? Você dá todo o giro. Você faz todo o giro. Meia volta é isso. É você deixar de fazer algo que está lhe prejudicando ou prejudicando a sua família e para receber o perdão de Deus. Queridos, o perdão, ele requer sacrifício. É você dar uma volta. Agora, vamos lá para a terceira pergunta. O que se deve fazer com os pecados? Livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5, diz algo para nós. Primeiramente, nós precisamos nos arrepender. A pessoa que está errada, ou a pessoa que se sente ofendida, ela também precisa se arrepender. Então, eu, como ser humano, eu preciso aprender a se arrepender. Mas aqui, na terceira pergunta, diz o seguinte: o que se deve fazer com os pecados? Agora vem a questão, a solução. Está logo de início. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Queridos, notem uma coisa para nós, notem uma coisa. Aí fala de Davi. Davi, ele cometeu erros absurdos. Davi, ele cometeu algo muito, muito grave. E com isso, ele trouxe consequências horríveis para o seu reinado. Queridos, ele cometeu um pecado. Mas aqui no capítulo 32, versículo 5, ele diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, confessei-te o meu pecado. Queridos, ele confessou os seus pecados. Isso foi um ato de bravura, um ato de coragem. Porque quem reconhece seu erro e confessa seus pecados, ele é corajoso. E o que foi que aconteceu? Lá no capítulo 51, versículo 10, diz, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pediu para Deus isso. E aí, depois que ele confessou os seus pecados, e depois que ele sentiu a sensação do perdão, aí ele fez aquele salmo, aquela parte da Bíblia que é bastante conhecida, né? Ele falou assim, saiu da memória agora, o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, não é assim que fala aí? Nada me falta. Então, o Salmo 23, eu vou só ler para vocês aqui, que é bastante interessante. O Salmo 23 diz assim, rapidinho, só para confirmar, que a melhor coisa que tem é a gente deixar a Bíblia falar, né? Isso não está aí não, mas eu vou falar aqui, Está aqui já aqui na minha mão. Aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E demais, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe o que é isso, queridos? Davi conheceu o pastor do Salmo. Olha só, ele confessou seus pecados, né? Ele confessou seus pecados e depois ele fala algo de quê? Do autor do Salmo 23, o pastor. Ele conheceu o pastor, aquele que perdoa. E isso é importante, certo, queridos? Então, o que se deve fazer com os pecados? Se deve confessar, chamar o pecado pelo nome. Isso é importante. Sabe o que é chamar o pecado pelo nome? É dizer com todas as letras o que você fez de errado para o seu próximo ou para Deus. Mais ou menos assim, vou dar um exemplo. Senhor, eu roubei, peguei... É chamar o pecado pelo nome, falar tudo para Deus. Por isso que Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, tranca a porta
e em segredo fala para o teu pai, e em segredo teu pai te responderá. Por isso que é importante a oração. Eu fico olhando, gente, ó, já que nós falamos sobre a oração aqui, a oração é um ato de confessar os pecados. A oração é um ato de se humilhar a Deus. E eu fico olhando. Às vezes eu vou pela rua, pelas esquinas, e eu vejo pessoas orando, 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 gritando, e aquela coisa toda. E Deus dá o segredo. Entra no teu quarto, tranca a porta. Aí lá no teu quarto passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas orando, a hora que tu quiser. E tem pessoas que a gente vai, por isso tem pessoas que não vão para a igreja. Tem pessoas que não vão para a igreja. Eu mesmo já vi muitas vezes assim, eu fui para a igreja, lá oro demais, falo demais. E o irmão bota a gente de joelho e ora, o pastor ora. Sabe o que é isso? É que a pessoa ela não obedece à ordem de Deus. Ele não ora em casa. E ele quer que os outros orem à força na igreja ou na rua. Não é assim. Nós precisamos confessar. A oração é um ato de confessar o que está acontecendo na tua vida. Por isso, entra no teu quarto e tranca a porta e você fica horas com Deus. E quando você for orar na igreja ou na rua, que seja uma oração pastoral, uma oração rápida e objetiva. Pronto. Entendeu? Assim como eu faço aqui, eu não preciso orar muito. E alguém pode dizer assim, hoje eu quero uma oração poderosa. Não. Vai tu mesmo lá no teu quarto e ora, que Deus em secreto vai te responder. Amém? Queridos, demais aqui, ó. A quarta pergunta. Que maravilhosa promessa Deus faz? Olha só aí. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte. Notem aí, gente. Notem aí, muito importante, viu? Notem aí. E quem está no YouTube aí, comenta aí com a gente aí. Quem quiser fazer um pedido de oração, faz aí no YouTube aí que a gente vai orar, tá certo? Nós estamos aí, a nossa amiga Thaísa, né? Thaísa tá aí notando para a gente aí direitinho, tá certo? Diz o seguinte, Isaías, fala assim para nós. Vinde então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha só aí, queridos. Primeira coisa, olha só. Volta aqui para mim agora aqui. Nós entendemos uma coisa. Nós precisamos... a condição do pecador, ele precisa se arrepender. Isso é um ponto-chave. Se você quer tirar aquele sentimento de culpa, se você quer tirar aquela sensação de que parece que tem alguém te perseguindo, tem alguma coisa errada na tua vida, e aquela coisa toda, você precisa se arrepender. E depois que você se arrepender, você precisa confessar. E quando você confessar para Deus, você vai receber o perdão. E quando você confessa, ele diz aqui, ó, quem vem a mim, eu vou fazer com que você se torne, a tua mente comece a ter paz. E você começa a ter paz e começa a andar com tranquilidade. Porque só quem perdoa é Deus. Só quem perdoa é Deus. Por isso que Isaías diz, vinde então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha só aí. Ainda que seja vermelho como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Sabe o que Isaías queria dizer para nós? Isaías quer dizer o seguinte, que não tem pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecadinho nem pecadão. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Ele perdoa todos os pecados. Mas eu vou adiantar uma resposta de uma pergunta de um tema que nós vamos trazer. Mas o único pecado que Deus não perdoa, sabe qual é o único pecado que Deus não perdoa? É aquele pecado que não é confessado. Certo? Aqueles que não confessam seus pecados, Deus não perdoa. Porque Deus perdoa aqueles pecados que é confessado. Foi por isso que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque ele confessou os seus pecados. Foi por isso que Paulo teve sempre coragem de pregar o evangelho, porque ele se tornou um homem segundo a vontade de Deus.
Foi por isso que Moisés, foi por isso que muitos personagens da Bíblia, quando você confessa, Deus sabe como é que ele vai te ajudar a você resolver os seus problemas. Por isso você precisa aprender a confessar. E a nossa última pergunta da noite diz o seguinte: o perdão de Deus é completo? Será que é completo o perdão de Deus? Isaías continua falando para nós. No capítulo 43, versículo 25, diz o seguinte. Olha o que ele fala. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro mais. Que poderoso esse texto. Que maravilha, queridos. Olha só. Deus mesmo está dizendo, eu mesmo. Sou eu que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Então, Deus, lembra que eu falei? Deus não trabalha com o passado. E Deus não trabalha com o futuro. Deus trabalha com o agora. Por isso, se hoje, você quer receber perdão, você precisa se arrepender e você precisa confessar os seus pecados. Entendeu, queridos? Então, o perdão de Deus ele é completo, porque ele mesmo é que perdoa. E demais, e Deus não se lembra mais, não lembrará mais. Isso é importante, queridos. Porque, olha só, o ser humano, vem aqui comigo, olha só, vem aqui comigo. O ser humano, tem pessoas assim, fulano, olha, eu fiz algo para ti e tal, tu me perdoa? Aí a pessoa vai dizer assim, sim, te perdoo, mas nunca mais faça isso. Então não perdoou. E Deus é o contrário. Deus, ele fala o seguinte, Josiane, tu confessou o pecado? Foi, Josiane? Foi, Marina? Tu confessou? Viu, Maria Val? Então deles não lembro mais. Alguém vai dizer assim, tu lembra que a Marina fez no passado? Assim, o ser vai dizer assim, lembro. E alguém vai chegar com Deus e assim, olha, Deus, Marina no passado, olha aqui, ó, ela só andava na festa para cá e para ali, fazia um bocado de coisa errada. Ela vai dizer, quem? Marina? Não lembro que ela fazia isso. Não lembro. Entendeu? O ser humano, ele gosta de remexer o passado. O ser humano, ele gosta sempre de estar jogando na cara as coisas. Então, ele não perdoou. Por isso, só quem perdoa é Deus. Viu? Entre marido e mulher, tem marido e mulher que diz assim, olha, não sei para que eu casei com esse Tarte, não vale nada e tal, aquela coisa toda, e aquela confusão. É ou não é? Eu creio que eu ainda vou lá a gente vai se reunir ainda. E eu vou levar palestra sobre casamento, tá? Eu tenho uma palestra sobre casamento bom demais. E aí eu vou trazer algumas coisinhas sobre relacionamento, certo? E alguém fica dizendo assim, fulano aqui, e briga aquela coisa toda, e pronto. E vão até dormir sem pedir perdão para o outro. E se Jesus voltar, vai ficar o casal. Simples assim. Por isso que é importante estar pedindo perdão um ao outro, né? Queridos, então, como é de costume, eu trouxe alguns comentários extra para nós com relação à palavra de Deus. Por exemplo, a confissão. Coloca para nós aí. Primeiramente, a promessa. Essa promessa é maravilhosa. 1 São João, capítulo 1, versículo 9, diz, começa com uma condição, queridos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o segundo, diz o seguinte, ó. Depois eu comento, tá? Eu vou ler os 3 pontos aqui, depois eu comento. O segundo, diz o seguinte aqui, ó. Notem aí, o segundo. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha só aí, ó. Encobrir e confessar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E a terceira aqui, ó, dessa parte aí, a terceira, confissão específica. Será o seguinte, ó. Levítico 5, capítulo 5, versículo 5 diz, será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessar aquilo em que pecou, certo? Então é o seguinte, ó, você precisa, deixa aí mesmo, tá? Não mexe aí não, deixa lá mesmo. Pessoal, tá ouvindo? Isso. Presta atenção para mim aqui, ó. Isso, deixa lá mesmo.
Eu agradeço. Isso, deixa eu ver. Primeiramente, a promessa. Essa promessa começa com uma condição. Se você quer receber o perdão, você precisa confessar. Certo? Deus não é obrigado a nos perdoar, não. Mas se nós confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha só. A outra coisa, chamar o pecado pelo nome. O provérbio diz o seguinte, ó, o que encobre as suas transgressões é pecado, nunca prosperará, mas aqui as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então você precisa confessar e você precisa deixar aquilo que está ali maltratando, aquilo que está ali atrapalhando. E por último, você precisa aprender a chamar o pecado pelo nome. Mas continua, vamos lá. Pode passar aí, continua. A confissão do rei Davi. Coloca para nós aí, pode colocar. Isso. A confissão do rei Davi, lá em Salmos 51:1, diz o seguinte. Olha como ele começa. Ele começa assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdia. Olha como ele começa se humilhando na presença de Deus. Ele fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha só aí, e diz mais aqui, ó. Aí vem a grandeza da misericórdia de Deus, olha só aí, ó. No Salmos 103, versículo 11, diz assim, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é a sua misericórdia para com os que o temem. Gente, agora volta para mim aqui, por favor. Gente, notem uma coisa. Lá no princípio, Deus fez o jardim do Éden perfeito. Fez tudo perfeito. Fez o homem perfeito. Mas aí veio a desobediência, e todos sabem. E pela desobediência veio o quê? A morte, veio o pecado. E o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23. O salário da morte. Aí lá no Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Então, a morte passou a mim e passou a você. É o último inimigo a ser vencido, vai ser a morte. Não tem como, gente, não tem como. Ou pode ser um vírus, ou pode ser um ataque cardíaco, ou pode ser algo que pode nos tirar, porque é consequência, gente. Às vezes, quando se fala em morte, me dizem assim, mas fulano ali, porque morreu muita gente, questionando. Gente, ninguém pode frear a morte, a não ser Deus. Infelizmente, algum momento, pode chegar em casa, o resultado, pode chegar na minha família, a gente não quer, mas é a realidade, vai chegar algum momento, infelizmente, espero que demore mais, mas pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser daqui 1 ano, 2 anos. A questão é que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. E aqui diz o seguinte, que pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Por isso que eu e você acordamos hoje com vida, com saúde, pela misericórdia de Deus. Não que os outros não tenham, mas se nós estamos hoje é porque a misericórdia dele nos alcançou hoje. Amém? Queridos, e diz mais aqui, ó. O 6º, diz assim, vamos lá? Vamos já terminar, viu? Diz o seguinte, o resultado da confissão. Agora vem, Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Diz o seguinte. Estão acompanhando aí, né? Diz assim, tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Olha só. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Sabe o que está falando aqui? Mateus está dizendo para nós, Miqueias está dizendo para nós, é que para nós receber o perdão, nós precisamos deixar nossos pecados na profundeza do mar. Quando nós somos batizados, nós deixamos tudo que é de ruim nas profundezas do mar.
Olha só, eu vou trazer esse tema ainda para nós sobre essa questão aí de receber esse perdão dessa forma. E o ponto 7º diz o seguinte, ó, vem a instrução divina. Em Números capítulo 5, versículos 6 e 7 diz o seguinte, dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredido contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o seu pecado que cometeu. Olha só aí, confessará o seu pecado que cometeu. Queridos, nós precisamos confessar os pecados para receber o perdão. Não tem outra forma. Não tem outra forma, gente. Não tem, ah, Deus me ajuda. Não é assim. Você precisa aprender a conversar com Deus, a abrir o coração para Deus, chorar se preciso for, para receber o perdão. Peça perdão de Deus por tudo que você cometeu, até pelas aquelas coisas que você pensa que não magoou, mas você magoou alguém. Você precisa pedir perdão, queridos. Você precisa pedir perdão. Agora, eu vou trazer mais um pensamento dos comentários da escritora norte-americana, Ellen White. Em um dos seus livros, Ciência do Bom Viver, página 25, ela diz o seguinte, ó, libertos. Ela fala assim, ó, podia dizer a quem lhe aprovesse, segue-me, e aquele a quem se dirigia, levanta-se, o seguia. Quebrava-se o encanto da fascinação do mundo, ao som da sua voz. Fugia do coração o espírito de avidez e ambição, e os homens levantavam-se libertos para seguir o Salvador. Amém. Que texto poderoso, viu, gente? Por isso nós precisamos nos humilharmos na presença de Deus. Nós precisamos aprender a se humilhar na presença de Deus, viu, gente? Nós precisamos. A gente que trabalha muito com as pessoas, a gente olha muito, que a gente está vendo que as pessoas estão sofrendo. Você sabe o que eu fico mais impressionado de ver, gente? É que quando eu bato na casa de alguém que é considerado financeiramente bem, ele te trata super bem, alguns, não estou dizendo todos, mas a grande maioria te trata super bem, com uma humildade muito, muito grande no coração. Às vezes que eu já bati na casa de alguém que é coberto com papelão, que só é uma cobertura, às vezes eles nos tratam com uma arrogância tão grande. A gente está vendo que aquela pessoa precisa receber o perdão de Deus, mas ele está com uma arrogância tão grande no coração que ele não é capaz de confessar os seus pecados. Por isso que nós precisamos, queridos, aprender, colocar humildade no coração, dobrar o joelho e pedir perdão pelos pecados cometidos. Quando você aprender a confessar, você vai estar confessando para o maior e melhor psicólogo do mundo, chamado Jesus Cristo. Ele vai te dar o diagnóstico sem errada para ti. Por isso que no mundo que vivemos, as pessoas hoje, elas começam a entrar em depressão, ela se sente muito ali doente mentalmente, porque tem pessoas que têm problemas mal resolvidos, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o filho, ou entre irmãos, ou com vizinhos. Nós precisamos resolver os nossos problemas com alguém que nós magoamos. Isso é importante. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa ela tem um sentimento de culpa, é quando alguém morre, algum parente, alguém que tinha algum atrito, a pessoa morre. Essa pessoa fica no choro, no desespero, e quer entrar dentro do túmulo, entrar dentro do caixão, e grita, e pede perdão, e aquela coisa toda. Só que é importante pedir perdão enquanto está com vida, porque depois que morrer, já era. Depois fica só o sentimento de culpa. Por isso, não deixa. Se tu está intrigado com teu irmão, vai lá com teu irmão e pede perdão. Se tu está intrigado com tua esposa ou vice-versa, vai lá, peça um perdão um do outro. Se tu está brigado com teu filho ou com tua filha, pede perdão do teu filho ou da tua filha. Mas não deixa de pedir perdão. Porque só assim Deus vai te perdoar. Porque se você confessar e deixar,
ele vai te perdoar. Por isso, se humilha, apesar que essa pessoa não vai entender, mas se humilha, porque Deus vai entender o que tu queres para a tua vida. Isso é importante. E demais. E agora, queridos, o que fazer então? Vou falar para vocês. Atos, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte. Olha o que diz aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19, diz, arrependei-vos e convertei-vos. Se arrependa e se converta para Jesus enquanto é tempo. Queridos, nós precisamos se arrepender de todo o coração. Por isso que Deus ele faz um convite para você. Eis que estou à porta e bato. Ele está querendo o teu coração. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, deixa o Rei Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus entrar no teu coração. E diz mais também aqui, ó, continua falando, 1 São João, capítulo 1, versículo 9. A gente já leu, mas vai ler de novo. Diz o seguinte, ó, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, e diz mais ainda, pode passar para nós aí, diz mais aqui, ó. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e 27, diz o seguinte, então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-eis, olha só aí, queridos, e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha só, queridos, quando você confessar os seus pecados, Deus vai tirar esse pensamento negativo da tua mente, vai tirar esse peso da tua mente, do teu coração, vai colocar um coração de carne, um coração que sabe amar a Deus, um coração purificado, regenerado, purificado pelo nome de Deus. Queridos, por isso você precisa aprender. E nessa noite, Deus quer falar com você no teu coração. Deus quer falar com você. Deus quer entrar no teu coração, na tua casa. Deus quer habitar na tua casa e fazer transformação, quer levar a paz para a tua vida, quer fortalecer o teu casamento, quer fortalecer o ambiente familiar entre filhos e pais. Mas para isso você precisa confessar os seus pecados. E diz mais ainda aqui, ó, o quarto ponto, diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, olha só aí, vou ler de novo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Por isso, queridos, que é importante você vir para Deus do jeito que você está. Esse momento é o momento de entregar a vida a Jesus. Se existe um momento onde você precisa entregar a vida a Jesus, o momento é agora, no momento da pandemia, porque é o momento que muita gente está refletindo na sua vida. Muita gente está se refletindo. Muita gente está entendendo o que erro cometeu. E agora, com a quarentena, muita gente está refletindo na vida. Então, queridos, aqueles, ó, assim, a quem está em Cristo, tem uma nova vida, é uma nova criatura. Porque as coisas, é passado. Queridos, vem do jeito que você está. Alguém disse para mim, professor, eu só vou me batizar, eu só vou aceitar Jesus quando eu resolver meus problemas. Eu disse para ele, há quanto tempo você está com problema, meu querido? Ah, já faz uns 10 anos. E você acha que em questão de um mês, de uma semana, você vai resolver seus problemas? Se você não conseguiu resolver em 10 anos. Por isso que Deus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. O convite de Deus para você é hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você deseja receber esse perdão, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é o problema que você tem.
Mas eu digo uma coisa para você, que se você vir para Jesus, você vai se tornar uma nova criatura. Se você era ignorante, você vai se tornar uma pessoa educada. Se você era uma pessoa pessimista, você vai se tornar uma pessoa otimista. Se você era uma pessoa doente, ele vai restaurar a tua saúde. Se você tinha atrito com alguém, não sabia como resolver, ele vai te dar a fórmula certa para você receber o perdão pelos pecados cometidos. Queridos, demais aqui, ó. Outra mensagem da escritora norte-americana, No Caminho a Cristo, página 30 e 31, diz o seguinte: o pobre publicano que orava, ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13. Considerava-se homem muito ímpio, e outros assim o consideravam também, mas sentia a sua necessidade, arrancando ao peso da culpa e da vergonha. Veio perante Deus, pedindo-lhe misericórdia. Seu coração estava aberto para que o Espírito de Deus ali fizesse a sua obra de graça e o libertasse do poder do pecador. Queridos, é isso. É isso, amigos. Você precisa sentir que você está errado, que você precisa de Deus, apesar que você acha que está certo. Mas você precisa confessar. E esse homem, esse publicano, ele deu um exemplo de que ele necessitava, ele precisava do perdão de Deus. E é isso que nós precisamos pedir todos os dias, todos os dias, sentir a necessidade do perdão. E quando nós sentimos essa necessidade do perdão, Deus vai nos purificar. É por isso que eu vou te convidar nessa noite, para você tomar uma decisão na tua vida. Hoje eu vou fazer diferente. Nesse momento, eu vou deixar você, eu vou te dar, eu sei que nós estamos avançados já aqui no tempo já, mas eu vou te deixar, eu vou dar um minutozinho, vou te dar um minutozinho para te fechar teus olhos agora, em onde você está. E se você lembrou de algo que você está, que te atormenta, peça e fala para ele em um minuto. E depois, quando você estiver depois no seu horário, você pode confessar do jeito que você quiser. Mas no momento, eu vou te dar um minuto. Começando de agora, valendo. Amém. Com esse silêncio que você ouviu agora, eu quero tomar minha decisão nesse momento. Se você deseja tomar essa decisão na tua vida, lê comigo agora aí na tua tela aí, junto comigo. A minha decisão nessa noite é o seguinte: humildemente, peço perdão a Deus pelos meus pecados e creio que Ele me perdoará. A partir de hoje, quero viver uma vida de obediência pela graça de Jesus Cristo. Se você tem esse desejo no coração, hoje é o momento de você viver e começar uma vida diferente na presença de Deus. Deus não está perguntando o tamanho do teu pecado. Deus está preocupado com o tamanho do teu arrependimento. Se você se arrepender, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, queridos, deixa Deus ser Deus na tua vida. Se você crê que Deus pode perdoar, então faça algo para que Ele possa te perdoar. Faça algo que Ele possa entrar na tua vida, Ele habitar com você. Chama a atenção de Deus, faça alguma coisa. Hoje é o dia de receber perdão. Viu, Maria Valma? Viu, Marina Lago? Viu, Josiane? Viu, Alan? Viu, Elizabeth? Quem mais aqui que eu estou vendo aqui? Viu a minha sogra aqui é Rosa Alves, né? Viu, dona Rosa? A outra coisa aqui, ó, Juvenaldi. Viu? Viu? Crisney, é para você. Queridos, hoje é o dia. Hoje é o dia de receber perdão. Hoje é o dia de receber o perdão e ter a sensação de que estamos o quê? Perdoados. Foi por isso que Jesus veio aqui nessa terra. Jesus veio aqui na terra. Ele foi humilhado. Ele foi desprezado.
para que nós pudéssemos receber o perdão. Sem derramamento de sangue, não existe perdão de pecados. Então é preciso ter derramamento de sangue. Porque só o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Só o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos transforma, para que nós possamos ser uma nova criatura. Por isso, nesse momento, eu vou interceder pela tua vida. Se você tem esse desejo no coração, meus amigos do YouTube aí, se você tem esse desejo no teu coração, se você quer realmente Deus, que Deus trabalhe na tua vida e no teu coração, na tua família, viu, Joaquina? Lá de São Paulo, né? Muito bem. Joaquina, está pedindo oração, né? Vou orar por você, sim. Vamos orar, sim. Deixa eu só ver aqui qual a oração da... Deixa eu só ver aqui rapidinho. E vamos já terminar. Joaquina, Rodrigo de São Paulo, pede oração por ela e filho Luiz e todos os familiares e amigos. Nota aí, Joaquina. Deixa eu só anotar aqui, Joaquina. Vou orar, nós vamos interceder por você, Joaquina. Certo? Se você tem esse desejo, eu vou estar orando por você. Mais ainda, viu? Então, deixa eu ver aqui. Quem está lá no YouTube, Maria Auxiliadora, Roberto Cordeiro, a Joaquina Rodrigues, Gilberto Francisco da Silva, Mauro Cassiano, Taíde Silva, Ivanilde Marinho. É o que eu consegui ler aqui, viu? Queridos, vamos orar então. Fecha teus olhos. Deixa Deus falar com você nesse momento. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Eu creio que a partir de agora você vai receber o perdão. Eu creio que quando acabar essa classe, eu creio que você vai pedir para Deus força para resolver o problema que te atormenta. E eu creio que Ele vai te libertar e você vai ser uma pessoa que vai viver em paz. Esse é o desejo de Deus. Então, fecha teus olhos. Nosso Deus e também nosso Pai. Tu, Deus, que habita na mais altura do céu. Tu és um Deus poderoso. Tu é um Deus de amor. Tu é um Deus de misericórdia. Ajuda-nos, Deus, a confessar os nossos pecados. Nos dê, Senhor Deus, nos dê orientações de como devemos, Senhor Deus, resolver os problemas que nos atormentam. Livra de nós todos o mal, Senhor Deus. Tire todo sentimento de culpa, Senhor Deus, toda mágoa, todo rancor do coração, Senhor Deus. Traga a paz, a tua paz, aquela paz, Senhor Deus, que só tu pode nos dar para que nós possamos ser restaurados, Senhor Deus. De repente eu posso estar orando, Senhor Deus, por alguém que está intrigado com o esposo ou com a esposa. Restaura esse casamento, esse lar, Senhor Deus. De repente aqui os pais estão brigados com os filhos. Por favor, Pai, dá sabedoria para essa família, para eles possam pedir perdão um para com o outro, para que a tua paz habite nessa casa, Senhor Deus. Mas também venha estar, Senhor Deus, também com a Joaquina, Senhor Deus. Venha restaurar, tu sabe o problema que ela está passando, Senhor Deus. Venha, por favor, Senhor Deus, com o teu manto, Senhor Deus, cobrir essa mulher, Senhor Deus, para que ela possa resolver seus problemas, Senhor Deus. Deus, não temos poder para fazer milagre, mas em nome de Jesus, resolva, porque tu é um Deus que tudo pode, Senhor Deus. Por favor, Pai, vem estar com esse homem também, Senhor Deus, aqui. De repente ele está aflito, Senhor Deus. Por favor, Pai, dê sabedoria para ele, Senhor Deus, para que ele possa resolver o que aflige o seu lar, a sua mente. Senhor, resolva, Senhor Deus, o seu problema. Só tu pode resolver. Mas também que todos aqui que todos nós possamos aprender a confessar os pecados, mas também deixar para que nós possamos receber perdão. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, o nosso próximo encontro é na quinta-feira que vem, dia 18, certo? Às 19 horas. Então, a partir de agora, os nossos estudos vão ser na segunda e na quinta-feira, viu? Às 19h30. Queridos, se você tem algo, se você quer perguntar alguma coisa, aí está o meu telefone aqui, né? O Delcimar, 9326-2232. E a da nossa professora Taídes, né? Ela também é o 9205-7808, né? É o prefixo aqui de Porto Velho, 69.
pode ligar, gente. Pode ligar, que nós estamos aqui para lhe atender. Se você não quer ligar, mas você quer fazer um pedido, faz um pedido, envia para ela, envia para a gente, e nós vamos estar orando por você. Então, na semana que vem, aliás, na quinta-feira que vem, já estão acostumados, né? De semana em semana, mas na quinta-feira que vem agora, nós vamos estar falando sobre o juízo. Quem é que vai se comparecer no juízo? O que vai acontecer lá? Quem vai ser o advogado? Quem é o juiz? Quem é o promotor? Quem é o de defesa? Na quinta-feira, às 19h30, nós vamos estar esperando vocês, viu? Nós vamos estar mandando o link para vocês. Então, gente, tenham todos uma boa noite e que Deus nos abençoe e nos proteja em nome de Jesus. Até quinta-feira, se Deus nos permitir. Amém?